Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Hoje é quarta-feira, é o quarto dia da oitava de Páscoa. Deus nos guarde e nos abençoe na sua paz. A palavra de Deus deste dia é tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele tempo, nesse mesmo dia, 2 dos discípulos iam a caminho de uma cidade chamada Emaús, que ficava a cerca de 2 léguas de Jerusalém, e conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus, pôs-se com eles a caminho. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Disse-lhes Jesus: Que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Pararam, entristecidos, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? Perguntou-lhes ele, Jesus: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele o que viria redimir Israel, mas contudo, já lá vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados porque foram ao sepulcro de madrugada e não encontraram seu corpo. Vieram dizer que lhes apareceram uns anjos que afirmavam que ele vivia. Então, alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Jesus disse-lhes então: Ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para adiante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo: Fica conosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Entrou para ficar com eles e, quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou-lhe. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir do pão. Palavra da salvação. Santo irmão, santa irmã, apesar de ser um evangelho longo, não é? Mas vale a pena ler e reler, não é? E com muita calma, nesse espírito de Páscoa. Estamos na oitava de Páscoa, todos os dias como se fosse o dia
ou domingo de Páscoa, na verdade. E talvez diferente dos discípulos, tristes, os dois, não é? Tristes, muito tristes, caminhavam lamentando-se, porque viviam um sentimento de decepção. Nós confiamos nele, nós depositamos toda a nossa fé nele, e agora o resultado é este. Como diz o texto, já lá se passam 3 dias. É verdade que algumas mulheres, portanto, não acreditaram. E Jesus explica a falta de crença destes 2 discípulos e a nossa também. Homens sem inteligência e lentos no espírito, para compreender tudo o que a Escritura diz. Santo irmão, santa irmã, o que a palavra de hoje quer dizer é que toda a ação, toda a Escritura, a partir da ressurreição, a partir do domingo da ressurreição, toda a Escritura deve ser lida a partir dele, de Jesus. Porque ele é a verdade, ele é a chave de entendimento e de interpretação da Escritura. Eles não conseguiam perceber, precisavam da presença de Jesus para entenderem. Não nos ardia cá o coração quando nos falava. É impossível ler a Escritura, a antiga, a nova aliança, se não for entender, se não for a partir da figura dele próprio, de Jesus. O caminho para o entendimento, a verdade para o entendimento, a chave para a compreensão da Escritura é o próprio Jesus. Fique com Deus, vai dar tudo certo.